Fala, fera braba! Tudo bem com vocês? Aqui nesse vídeo eu vou trazer um assunto para vocês. Receita de bolo para leis de Newton. Se você tem dificuldade em leis de Newton, acha esse assunto muito complicado, eu trouxe a solução para você. Então pegue, deixe seu like, mande para seus amigos, que eu tenho certeza que esse assunto vai ajudá-los da melhor maneira. Vamos lá? Então, receita de bolo para leis de Newton. Galera, a primeira coisa que nós temos que saber é que nós vamos ter 7 passos para podermos resolver qualquer problema de leis de Newton. Por quê? Pensa numa pessoa no escuro. Como é que a pessoa vai saber andar sem a lanterna? Isso aqui seria como uma lanterna. Você vai se guiando por ela e vai conseguir resolver a questão. Então vamos começar agora. O primeiro passo é o quê? Determinar um referencial inicial. Segundo passo, separar os corpos. Terceiro passo, colocar cada uma das forças nos seus respectivos corpos. Quarto passo, escolher um eixo de coordenadas. Quinto passo, decompor as forças em relação ao eixo horizontal. Quinto passo, decompor as forças em relação ao eixo X. Sexto passo, decompor as forças em relação ao eixo Y. Sétimo passo, resolver o sistema. Então nós temos esses 7 passos aí. E aí, como é que nós vamos fazer? Vamos aqui fazer 3 exercícios aplicando os 7 passos para você entender 100%. Vamos lá? Então vem comigo. Então vamos agora resolver essa primeira questão, seguindo aqueles 7 passos que nós falamos agora mesmo. Vamos lá? Ele fala do slackline, né? Só que antes disso eu tenho que ver o que ele quer na questão. Questão do Enem, vamos direto no comando. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Primeira coisa, ele fala o que é slackline, explica tudo bonitinho aqui. E aí fala, quando um atleta de massa igual a 80 kg está no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, conforme esquematizado na figura. Ele te dá alguns valores da aceleração da gravidade, cosseno do ângulo, que é 10 graus, seno do ângulo, que é de 10 graus também. Cosseno 0,98, seno 0,17. Qual é essa força aqui? O objetivo é usar a receita de bolo. Então, o primeiro passo vai ser o quê? O nosso passo 1. Qual é o nosso passo 1? Determinar o referencial inicial. Então, como é que é o referencial inicial? Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Aqui, aqui, aqui são as árvores. E aqui vai ter a pessoa. Pessoa aqui rindo. Um pé aqui, outro aqui meio que se equilibrando. Correto? Então, o primeiro passo, referencial inicial. Segundo passo, isolar os corpos. Só tem um corpo aqui, então não precisa isolar. Terceiro passo, galera, colocar as forças nos corpos. Quais são as forças existentes aqui, ó? Você tem a força peso, né? Aqui nesse cara aqui, correto? Você tem a força de tração aqui. Aqui tem uma tração T. Eu vou chamar de T porque como ele está no meio, a força de tração é a mesma, né? Tô aplicando aqui, ó, T e T. Agora o quarto passo, você vai ter que escolher um eixo de coordenadas. Eu escolheria o seguinte, ó. Esse aqui, né? Que é o Y. Esse aqui, que é o X. O que eu quero dizer para vocês? Galera, você tem infinitas formas de escolher um eixo de coordenadas, mas eu te aconselharia a escolher o mais simples para poder resolver a questão. No plano inclinado, escolhe ele meio que deitado. Nós vamos fazer uma. Nesse caso aqui, você escolhe ele dessa forma aqui. Tudo bem? Quinto passo, você vai decompor as forças em relação a X e Y. Só que aí você tem um porém. Que porém você tem, pessoal? Repara que ó, a força peso está vertical oposta a Y, tudo bem? Só que a atração não está nem no sentido do X oposto ao X, nem no sentido do Y oposto ao Y. Eu vou decompor nesses eixos coordenados. Então, eu vou decompor aqui, onde eu vou chamar de T de X. Eu vou decompor aqui, onde eu vou chamar de T de Y. E a outra também vou fazer o mesmo. Eu vou decompor aqui, chamando de T de X. E eu vou decompor aqui em cima, chamando de T de Y. Maravilha, né? Agora você vai reparar o seguinte. Você vai reparar que você vai perceber que aqui tem um ângulo, que é um ângulo de 10 graus, conforme ele fala na questão. E aqui o mesmo, é um ângulo de 10 graus.
Aí quanto vale esse ângulo aqui? Galera, pensa comigo. Existe uma propriedade da matemática que é chamado de alternos internos. E ângulos alternos internos, eles têm o mesmo valor. Então, se aqui vale 10, aqui vai valer 10 também. Tudo bem? Se aqui vale 10, aqui vai valer 10 também. Agora, nós decompondo em x, vai ficar da seguinte maneira. Pensa comigo aqui, ó. Você vai pegar o t de x, esse primeiro que está no sentido do x positivo. Esse daqui que está no sentido oposto, então vai ser menos o outro t de x ali, que é uma omissão iguais, então coloco o t de x. Igual a massa vezes a aceleração. Só que aí tem um porém. Se o corpo está em equilíbrio, você não tem aceleração. Então, a aceleração nesse caso vale zero. T de x menos t de x, você vai poder dizer que t de x menos t de x vai valer igual a zero. Então, zero igual a zero. 6 por meia dúzia. Esse caso aqui não nos trouxe nada de bom. Então, vamos agora para o sexto passo. O sexto passo é você pegar e colocar em relação a y. Repara comigo aqui, ó, em relação a y, você vai ter quem? Ó? Você vai ter esse primeiro t de y ali. T de y. Você vai ter esse outro também, então mais t de y. O peso está contra, força-peso está contra o eixo y, então menos peso. Isso aqui é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Nesse caso, quando eu vou decompor em relação a cada um deles, você vai perceber que eu aplico a segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton diz? Que a resultante das forças é o produto da massa vezes a aceleração. Tudo certo? Então, você sabendo disso aqui, o que você vai fazer? Você vai perceber que, nesse caso aqui, como ele está em equilíbrio, a aceleração também zera. Então, vai zerar aqui. Eu vou somar aqui, ó, t de y mais t de y, 2t de y. E esse menos p passar para lá, p, já que m vezes a vale zero. Maravilha! Agora, quem é t de x, quem é t de y, galera? T de x, nesse caso aqui, você vai perceber o quê? Você vai perceber que vai ser t vezes cosseno de 10. Por quê? Tá com um ângulo aqui. Temos uma videoaula explicando isso melhor. T de y vai ser quem? T vezes o seno do 10. Maravilha aqui, né? Nós temos uma videoaula explicando de onde vem isso. Agora que você já sabe disso, você vai saber que o P, força-peso não decompõe, mas a força-peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Maravilha, né? Agora você vai colocar 2 vezes t de y, que é t vezes seno de 10 graus. Isso aqui vai ser igual a força-peso, que vai ser o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Agora, vindo para esse canto aqui, vai ficar o quê? Eu quero T, ó. Eu quero a força que a fita exerce. A força que a fita exerce aqui, galera, é a força de tração. Então, vou isolar o T. T é igual a m vezes o g. Isso aqui dividido por 2 vezes o seno de 10 graus. Só que quem é m e quem é g, galera? Olha aqui, ó. Ele fala que a massa é 80 kg, o g vale 10, né? E o seno de 10 vale 0,17. Então, aqui vai ficar o quê? T igual a m, que vale 80, vezes o g, que vale 10. Isso aqui dividido por 2, vezes o seno de 10, que vale 0,17. Ou seja, 80 vezes 10 vai valer 800, dividido por 2 vezes 0,17, que vai valer 0,34. Fazendo essa divisão, nós vamos ter t igual a 2.352,9. Meu Deus, não tem esse resultado aqui. Vamos jogar em notação científica. Eu vou andar algumas casinhas aqui, ó. Vou andar 1, 2, 3. 2,35, né? Então, vai ficar 2,35 vezes 10 elevado a 3 newtons. Mais próximo aqui, 2,4. 2,4 vezes 10 a 3. Gabarito dessa questão, letra D. Vamos fazer mais uma outra questão para você entender como ele é aplicado? Então, vem comigo aqui. Fera brava, então vamos atacar essa questão aqui que é da Unicamp, galera. Comando dela, o que ele quer? Ele quer a força F aqui. Então, ele falou, já é comum entrarmos
encontrarmos equipamentos de exercício físico em muitas praças públicas, realmente. Esses equipamentos são voltados para pessoas de todas as idades, mas em particular para pessoas de terceira idade. São equipamentos exclusivamente mecânicos, sem uso das partes elétricas, em que o esforço consiste usualmente em levantar o próprio peso, do praticante. Considere o esquema seguinte: uma pessoa de massa 65 kg está parada, com a perna esticada em um equipamento tipicamente encontrado nessas praças. O módulo da força F é exercida pela perna da pessoa em relação à sua massa M. Aí ele te dá as opções aqui, ó, dá o G que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Galera, nós vamos seguir a receita, né, que eu expliquei você. Primeiro passo, referencial inicial. Eu vou usar esse referencial inicial aqui, ó. Repara comigo, ó. Então, o primeiro passo, galera, é você encontrar o referencial inicial, correto? Você vai reparar que você vai ter uma pessoa mais ou menos nessa posição aqui, né? Você vai ter aqui, ó, a nossa amiga força-peso, né? Vertical para o centro da Terra, podemos denominar vertical para baixo, certo? Você vai ter aqui a nossa amiga força normal, né? Perpendicular à superfície, correto? E você vai perceber que ele está fazendo uma força para cima para segurar ele aqui. Então, você vai ter uma força aqui para cima, né? No qual nós vamos chamar de quê? A força F. Mais ou menos aqui. Maravilha! Então, o primeiro passo você já tem o referencial inicial. Segundo passo, você tem um corpo, só apenas, então não tem como separar os corpos. Terceiro passo, você colocou as forças nos corpos. Agora, o quarto passo, você vai escolher o eixo de coordenadas. Como é que eu escolho esse eixo aqui, ó? Se ele está nessa posição, eu vou colocar o eixo mais ou menos assim, ó. Onde aqui é o X, o Y, aqui eu vou chamar de X. Então, pronto. Aqui eu chamo de X, aqui eu chamo de Y. Miranda, você tá maluco? Não, porque ele está nessa posição. Vou colocar na posição que ele está. Por isso é algo mais simples que nós podemos fazer. O quinto passo é decompor as forças em relação ao eixo X. Aí que entra uma jogada muito importante. Essa força-peso aqui, você vai reparar que se você traçar uma retinha aqui, ó, esse ângulo aqui que é horizontal, você tá vendo, se eu pegar ele aqui, eu posso colocar aqui também, porque eu não tô alterando nada. Então, aqui vai valer 30 graus. Maravilha? E essa força-peso eu vou decompor em dois. Eu vou ter aqui, ó, aqui em cima a P de X, correto? E eu vou ter aqui nessa posição aqui a P de Y. Maravilha, né? Tudo bem? Agora, sabendo disso aqui, eu vou decompor. Então, em X, galera, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar o P de X está no sentido do X, então P de X. Já o F está no sentido oposto, então menos o F. Isso aqui vai ser igual ao produto da massa vezes a aceleração. Só que aí tem um porém. Ele fala aqui, ó, que a pessoa está parada. Se ela está parada, não tem aceleração. Então, aqui vai zerar todo mundo. Zerando todo mundo, aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar P de X igual a F. Ou seja, F igual a P de X. Só que vai ficar o quê? O P de X, você vai ver que vai estar o quê? Sem o ângulo. Então, vai ser P vezes seno, né? Então, o F vai ser o P vezes o seno do ângulo. O ângulo utilizado é o que? 30 graus. Só que o P, nós sabemos que é M vezes G. Então, vai ficar M vezes G. Isso aqui vezes o seno do ângulo. Seno de 30 graus. Agora, eu vou pegar e vou aplicar para encontrar essa força F, né? Então, o F vai ser igual à massa que ele te dá aqui, ó, 65 kg. Vezes o G, que vale 10, que ele te dá aqui, vezes o seno de 30, que vale 0, o quê? 0,5, porque vale meio. 65 vezes 10, 650, vezes 0,5, 325. Então, F vai valer 325,0, sistema de unidade internacional, newtons. Gabarito dessa questão, letra C. E aí, galera?
Você viu que eu resolvi essas duas questões aplicando esse mesmo método que eu ensinei para vocês, que é essa receita de bolo para leis de Newton. E aí, você gostou disso, galera? Pega só aqui o dedo no like, se inscreva no canal, pega esse vídeo, mande para seus amigos que vão fazer qualquer vestibular, porque esse passo a passo salva vidas. Você vai ter um direcionamento para poder resolver questões envolvendo leis de Newton. Valeu, galera? Tamo junto, contem comigo, vamos para cima.